Fala galera, meu nome é Felipe e hoje eu tô aqui pra gente aprender um pouquinho de inglês com a série Eu Nunca. Se você ainda não é inscrito aqui no Let's Punkify, não esquece de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e também de deixar o seu like logo agora no começo do vídeo para você não esquecer, que isso ajuda muito com o nosso engajamento e faz o vídeo chegar aí a mais pessoas. Lembrando que aqui no canal de segunda a sexta às 7 da noite a gente tem lives gratuitas, então ativando o sininho das notificações vocês também vão ser avisados aí sobre as próximas lives. Pois é galera, Eu Nunca infelizmente chegou ao fim. Foi uma série muito amada por muitos fãs, eu gostei muito da série, ainda não assisti a última temporada, mas gostei bastante aí do que eu vi até agora. Mas assim, também não vamos reclamar tanto, porque até onde eu sei ela não foi cancelada antes de conseguirem dar um final digno pra coisa, então pelo que eu fiquei sabendo, os roteiristas pelo menos conseguiram finalizar a história e entregar uma última temporada de encerramento pra gente, né? Até eu acompanhei bastante aí os atores no Instagram e lembro da galera postando que eles iam começar a gravar a última temporada. Então até onde eu sei, eles começaram a gravar já sabendo que a última temporada ia ser a última mesmo. A personagem principal da série, que é a Dave, é um personagem pela qual eu nutro uns sentimentos meio confusos, sendo muito sincero, assim. Eu gosto da Dave num certo ponto, eu acho que a gente seria amigo em certo ponto, mas ao mesmo tempo, às vezes ela é muito ruim com os amigos dela e muito egoísta, o que eu acho que, sei lá, é meio que comum da adolescência a gente ser um pouco egoísta também. Então eu não sei se eu de fato amo a Dave, ou eu não detesto. E eu posso dizer que eu não detesto, não sei se eu amo. Então eu decidi trazer pra esse vídeo aqui, pra gente aprender inglês vendo Eu Nunca, um vídeo que eu achei no YouTube que se chama Dave Being Relatable for 2 Minutes Straight, que significa algo como a Dave sendo alguém com quem você consegue se identificar muito por 2 minutos seguidos, pra poder ver aí se eu consigo me identificar com a Dave. Como eu falei pra vocês, eu não vi todas as temporadas, então talvez tenha alguma coisa aí no meio que me faça me identificar um pouquinho mais, que eu saia desse momento neutro do meu gosto pela Dave e passe a gostar muito dela, me identificar muito com ela. My mom doesn't tell me how to live my life. Megan Thee Stallion does. Então vamos lá entender a estrutura desse diálogo. My mom doesn't tell me how to live my life. Megan Thee Stallion does. O que significa essa frase? Minha mãe não me diz como viver minha vida. A Megan Thee Stallion, sim. Então vamos começar analisando aí o My mom doesn't tell me. Doesn't tell me. Quando a gente tem o auxiliar do concordando com os sujeitos he, she ou it, ele passa a ser does. Então por isso que a gente aqui não tem o do, a gente vai ter o does. Ele está concordando com my mom, que é she. Então she does, my mom does. Só que a gente quer dar o sentido de negativo nessa frase, né? A gente quer dizer que minha mãe não me diz. Então como a gente está querendo falar que ela não me diz, a gente vai usar o not depois do does. Então my mom does not tell me. Does not tell me. Se eu falasse my mom tells me, minha mãe me diz. My mom doesn't tell me, minha mãe não me diz. Então my mom doesn't tell me, que é uma contração de does not. My mom doesn't tell me, minha mãe não me diz how to live my life. How. How vai significar nada mais do que como. Então minha mãe não me diz como. E live my life significa viver a minha vida, né? O verbo to live significa viver ou morar. Nesse caso, viver a minha vida. Então, my mom doesn't tell me how to live my life. E logo depois a gente tem uma estrutura bem interessante, porque ela fala aí da Megan Thee Stallion, que é uma rapper que ela gosta, e ao invés dela repetir a estrutura inteira da primeira frase para dizer o que a Megan Thee Stallion fazia, ela simplesmente usa o does para poder resumir todo o resto. Então, mais uma vez, a gente vai usar o does, que a gente está concordando aí com a Megan Thee Stallion, que é she, né? Então, she does. E para poder evitar essa repetição, ela usa o does para se opor aí à negativa da primeira frase, né? Então, em português, ficaria algo como minha mãe não me diz como viver a minha vida. A Megan Thee Stallion, sim. Então eu oponho ali as duas ideias, fazendo com que eu não precise repetir toda a estrutura da primeira frase na segunda. Hey, real quick, can I just check your phone? I just want to watch 3 TikToks, max. Hey, real quick, can you just check your phone? I just want to watch 3 TikToks, max. Então vamos começar por essa expressão que ela fala real quick. Real quick. Quick significa rápido. Então na verdade a expressão é really quick. Really quick, que significa realmente rápido, bem rápido. Só que numa forma um pouco mais coloquial, as pessoas falam real quick. Real quick. Mas é a mesma coisa que really quick, dando uma intensidade aí em quick, que é rápido. Então, hey, real quick.
bem rápido. A palavra check significa literalmente checar. Então você pode usar check para várias outras coisas. Eu posso falar check your Instagram, check your clothes, check your emails. Então check é meio que dar uma conferida, dar uma olhada. Não necessariamente analisar com muito cuidado, mas dar uma olhadinha. Então quando ela fala can I just check your phone, ela tá dizendo, ei, posso dar uma olhadinha no seu telefone? E aí ela fala, I just wanna watch 3 TikToks max. Wanna também é uma forma aí mais coloquial de falar want to, que significa querer. Então, assim como no coloquialismo a gente transforma o going to para gonna, né? Going to, gonna, a gente também pode transformar o want to para wanna. Então, want to, wanna. Significa a mesma coisa, a diferença é que um é bem mais informal do que o outro. Então, como ela é jovem, ela é descolada, tá ali só falando com a terapeuta dela, ela fala I just wanna watch 3 TikToks max. Então, ela só quer assistir 3 TikToks no máximo. You never exercised before? Not intentionally, no. Olha, a frase do TikTok eu não vou dizer pra vocês, porque eu me identifiquei muito, não, porque eu não sou uma pessoa muito do TikTok. Mas a primeira da Megan Thee Stallion, que eu acho uma preciosidade. E essa aqui sobre uma pessoa que não se exercita. Eu estou me sentindo bem mais Dame do que eu pensei quando eu comecei esse vídeo. Então o que acontece nesse diálogo? O amiguinho lá dela do colégio, que eu não lembro mais o nome, ele fala, You never exercised before? Tipo, você nunca se exercitou antes? E aí ela fala, não, intencionalmente, não. Então aqui é até legal a gente observar que ele tá fazendo uma pergunta, porém ele não tá usando a estrutura da pergunta em inglês, né? Que o certo seria ele perguntar, Have you never exercised before? Usar uma estrutura de pergunta. Aqui ele fala como se fosse uma frase afirmativa, né? You never exercised before. Você nunca se exercitou antes. Porém, ele usa com ponto de interrogação. É usado assim normalmente quando a pessoa tá querendo averiguar uma informação. Ela meio que percebeu que é aquela situação, mas ela tá só querendo conferir, sabe? Então por isso que ela não muda um pouco a estrutura também. É uma forma bem mais coloquial de se fazer uma pergunta no inglês. Então quando ele pergunta You never exercised before, esse before significa antes. Então você nunca se exercitou antes? E aí depois ela fala Not intentionally, no. Então, intencionalmente, não, nunca fiz isso. Uma coisa que é bem legal da gente observar nessa frase aqui é a palavra intentionally. Intentionally. Vocês vão ver que ela tem, né, o sufixo, esse finalzinho, que é o ly, né, intentionally. Esse sufixo é um dos mais comuns em advérbios no inglês. Então seria algo como o nosso mente, né, o nosso sufixo, o finalzinho mente. Quando a gente fala as palavras fortemente, divertidamente, levemente, esse finalzinho mente é o que transforma aquela palavra num advérbio. Da mesma forma que o ly vai funcionar no inglês. Então ao invés de beautiful, que é o adjetivo linda, eu posso falar beautifully, que vai ser lindamente. Eu posso pegar a palavra hard, que é difícil, e posso transformar para hardly, que vai ser dificilmente. Também posso pegar a palavra strong, que significa forte, e falar strongly, que vai mudar para fortemente. I'll be back here in 2 years, going to Princeton, dating a guy in a band. I'll get a tattoo of his name under my boobs like Rihanna. Eu vou traduzir essa frase para vocês rapidinho, que ela é um pouquinho mais longa, mas para vocês entenderem o contexto geral e depois a gente pegar os pontos-chave aí dela. Então ela fala que vai estar de volta em 2 anos que ela está indo para Princeton, que é uma faculdade bem prestigiada nos Estados Unidos, que nesse momento que ela voltar, ela vai estar namorando um cara numa banda e que ela vai tatuar o nome dele embaixo dos peitos dela, igual a Rihanna fez. Então logo no começo ali a gente tem a contração I'll, que é uma contração para I will, eu vou, né? I will, eu vou. Quando se junta as duas palavras, a gente tem I'll. Então, I'll be back. Eu voltarei, né? I will be back. Seria dessa forma se a gente falasse completinho. Então, I'll be back here in 2 years. Então, eu vou voltar aqui em 2 anos. Going to Princeton. Aqui quando ela fala going to Princeton, o que ela está querendo dizer é que ela vai estar estudando em Princeton. É uma das formas para dizer que você está estudando numa faculdade ou numa escola específica em inglês. Então quando alguém te pergunta, por exemplo, que faculdade você faz? Você pode falar I go to Harvard. Então I go to Harvard. Então é por isso que ela fala going to Princeton. Não quer dizer que ela vai estar indo para lá nesse momento. Quer dizer que ela vai estar estudando lá nesse momento. É interessante também a gente perceber aqui que ela fala going to, ao invés de falar will. Going to é muito mais usado para ações futuras em que a gente indica certeza, né? A gente tem um planejamento em cima daquilo. O will ele é usado para situações que podem talvez não acontecer, então mostra que ela está bem determinada. Ela fala que ela vai estar dating a guy in a band, né? Dating a guy in a band.
dating, que vai ser aí namorando, né? Saindo sério. Nos Estados Unidos, a situação dos relacionamentos é bem diferente daqui. Então, quando alguém fala que tá dating alguém, diferente aqui do nosso date, né? Que quando a gente fala que tá saindo num date com alguém, a gente tá indo num encontro meio despretensioso. Lá, quando a gente fala dating, a gente fala que tá numa coisa mais séria. Não necessariamente um namoro, propriamente dito, mas algo um pouco mais sólido. Então, I'll be back here in 2 years. Eu voltarei aqui em 2 anos. Going to Princeton, né? Então, estarei estudando em Princeton. Dating a guy in a band, então namorando um cara numa banda, né? A guy é um cara, sem definir muito bem formal. I'll get a tattoo, mais uma vez aí o I'll, né? E I will, então I will get a tattoo. Eu vou fazer uma tatuagem, né? É essa preposição que a gente usa aí pra tattoo, né? Pra fazer uma tatuagem, get a tattoo. Então, I will get a tattoo of his name, então uma tatuagem do nome dele. Under my boobs. Under my boobs. Under, que vai significar embaixo, tá? Embaixo. Então, under my boobs vão ser aí os peitos dela. Então, under my boobs, embaixo dos meus peitos. E aí ela fala like Rihanna. Like Rihanna. Like, que se a gente traduzir separadamente, vai significar gostar. Nesse caso, ela indica comparação. Então, quando ela fala like Rihanna, ela quer dizer como a Rihanna. Why did we think we could pull this off? Eleanor, push me down the stairs and then I'll go to the hospital and I'll hide. Continuando, a gente tem aí a frase Why did we think we could pull this off? Eleanor, push me down the stairs and then I'll go to the hospital and I'll hide. Traduzindo, essa frase ficaria o que a gente achou que a gente conseguia dar conta disso? Eleanor, me empurra da escada que aí eu vou pro hospital e aí eu me escondo. Então logo ali no começo a gente tem Why did we think? Né? Por que nós pensamos? Why? Por quê? Why did we think? Por que nós pensamos? We could pull this off. Pull this off. Pull this off vai ser aí uma expressão que significa dar conta disso, né? Então, quando elas falam Why did we think we could pull this off? Por que nós pensamos que a gente ia conseguir dar conta disso? E aí ela pede para Eleanor para push her down the stairs. Push significa aí empurrar. E down the stairs significa escada abaixo. E stairs vão significar aí as escadas, então push, né? Empurrar. Down, para baixo, stairs, escada. Então push down the stairs. Empurrar, escada abaixo. Então ela fala, Eleanor, push me down the stairs. Me empurre, escada abaixo. And then é um vocabulário muito legal para quando você está contando uma história, né? Seria o nosso conectivo e daí. Sabe quando a gente está contando uma história? A gente fala, eu cheguei no restaurante e daí eu encontrei meu pai e daí eu peguei a comida. Então você vai conectando a história. Então, o and then significa isso. E então, e daí, a partir daí. Então ali ela fala, Eleanor, push me down the stairs. Me empurre escada abaixo. And then... E aí, então, olha aí a contração I'll aparecendo de novo, né? I will, I'll go to the hospital. Eu vou para o hospital. I'll go, que significa I will go. Então dá uma ideia de futuro. I will go. Eu vou, no futuro, para o hospital. And I'll hide. E eu vou me esconder. Hide, esconder. Enfim, gente, vou ter que admitir que sim, eu me identifiquei mais com a Dave do que eu pensava que eu fosse me identificar. Tiveram várias dessas frases aqui que talvez eu não usasse, talvez eu não fizesse exatamente o que ela fez, mas que vem de um senso de humor que eu admiro. Então, nesse caso, Dave tem meu respeito. E se vocês gostam desse formato de vídeo, não esquece de comentar aqui embaixo pra gente poder fazer mais vídeos como esse, com outras séries, ou com Eu Nunca de novo, se vocês gostarem muito. Podem pedir aqui embaixo que a gente vai estar lendo todos os comentários de vocês. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.